Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no canal. Querido, meu nome é Rashid Ezequiel João, estou no canal em busca da verdade para ajudar os irmãos e os amigos a responder algumas questões bíblicas. Se tens uma pergunta bíblica, é só deixar lá nos comentários que eu vou ver e faço um vídeo te respondendo. Querido, hoje nós temos um tema muito importante e um tema muito interessante. Hoje vamos falar acerca de cuidado com os prazeres e os desejos do mundo. Querido, esse tema é um tema muito importante que visa despertar o que nós somos. Somos seres humanos, somos filhos de Deus, mas um dia nós pecamos. E se nós pecamos, estamos nesse mundo destituído da glória de Deus. Mas a graça de Deus, Ele está sobre nós. Pois a graça de Deus abunda em nós, porque o pecado também abundou em nós. Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, a graça de Deus abundou ainda mais. Então, querido, vou pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não se esqueça também de seguir a nossa página do Facebook. Os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Então, querido, se você já se inscreveu, bora ao nosso vídeo. Querido, cuidado com os prazeres do mundo. Eu quero falar consigo de olho para olho. Ou seja, eu quero aconselhar a você a ver qual é a vontade de Deus, qual é o caminho a seguir. No livro de Éfesos 2:2, a Bíblia diz o seguinte: vocês viviam da mesma maneira como o mundo vive e seguiam aquele que governa os poderes espirituais. Ele é o Espírito que agora está influenciando a vida daqueles que se recusam a obedecer a Deus. Querido, até nesse verso está pronto, nós podemos retirar dele o nosso tempo. A Bíblia diz que nós vivíamos como os demais. Ou seja, a Bíblia diz que nós vivíamos como os outros. A partir do momento em que nós recebemos o batismo, né? A partir do momento em que nós recebemos o batismo com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós entramos nas águas batismais e nós saímos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados por esse Espírito e nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos obrigados a vivermos de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os prazeres mundanos. E a Bíblia diz que nós devemos ser filhos obedientes, que recusam obedecer às coisas do mundo, mas sim devemos ser filhos obedientes. Querido, o primeiro conselho que eu quero deixar para você é: não procure satisfazer a vontade da carne. Querido, nós somos seres humanos e a Bíblia nos diz uma coisa muito interessante no livro de Éfesos 2, no verso 3. Vamos tomar a leitura. Diz: todos nós vivíamos com Ele, procurando satisfazer a nossa natureza pecadora. Fazíamos toda a vontade dos nossos corpos, dos nossos pensamentos. E como o resto do mundo, nós também estamos sujeitos à ira de Deus, pois éramos como eles. A Bíblia diz que nós não devemos satisfazer as nossas vontades. Não devemos satisfazer os nossos desejos, os prazeres do mundo. Querido, o mundo nos oferece muita coisa. Primeiro, o mundo nos oferece dinheiro. O mundo nos oferece mulheres. O mundo nos oferece tudo que nós olhamos em torno da nossa volta. Tudo a Bíblia chama de vaidade. E a Bíblia diz que nós não podemos nos aliar a essas coisas. Mas não estou a dizer que o dinheiro é pecado. Não estou a dizer que a mulher é pecado. Não. Mas a Bíblia diz que todo aquele que ama os bens materiais, esse não ama a Deus. E porém, Satanás, ele nos dá tudo de bandeja. E cabe a nós escolhermos o que é bom, o que é ruim. Querido, veja que Satanás, de tudo que ele nos dá na nossa frente, não é bom para o ser humano consumir. E ele nos dá essas coisas para nos fazer cair da presença de Deus. E a Bíblia diz que nós somos tentados a partir dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Porque os nossos pensamentos estão ligados com o nosso coração. Tudo o que o nosso coração quer, tudo o que nosso coração deseja, é porque na nossa mente nós pensamos nisso. E não, a Bíblia nos deixa claro, diz que nós não devemos satisfazer a vontade da carne. Querido, o mundo, o que tem o mundo, tudo é vaidade. E a Bíblia diz que nós seguimos várias coisas antes de nós conhecermos a Deus. E hoje somos chamados a abandonar dessas coisas. E a Bíblia diz que nós não devemos ser filhos desobedientes. Não devemos satisfazer os prazeres do nosso corpo. É verdade que o nosso corpo, ele quer muita coisa. É verdade que o nosso corpo, ele deseja, ele anseia muita coisa. Mas porém a Bíblia diz: cuidado com o que nós queremos. E veja o que a Bíblia diz
no livro de Gálatas 5, no verso 17. Toma a leitura, diz: pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Até que está muito claro o nosso tema, o nosso assunto. Querido, nós temos duas batalhas dentro de nós. Porém, por outro lado, nós queremos fazer a obra de Deus. Mas por outro lado, Satanás nos oprime, nos puxa do outro lado para fazermos o mal. E a Bíblia diz: não devemos satisfazer a obra do inimigo, mas sim a obra do Espírito. Então, dentro de nós há uma batalha. E nós devemos saber que nós devemos procurar como vencer essa batalha espiritual. Nós somente vencemos essa batalha quando nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a obra do Espírito e não as obras da carne. Querido, o mundo nos oferece tudo de bom. O mundo nos oferece tudo de maravilha. Mas deixa de dizer uma coisa: tudo isso não irá garantir a nossa salvação. Isso não irá nos levar a sermos salvos. Devemos aprender a recusar todas as ofertas mundanas. Devemos aprender a recusar tudo que vem de bandeja. Devemos aprender a recusar tudo que vem de tão fácil e tão gratuito. Querido, devemos aprender a analisar o que nós somos, o que queremos, o que recebemos, o que consumimos, o que nós vemos diariamente. Devemos analisar essas coisas. Porém, Deus quer que nós possamos ser salvos. Mas para isso devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Pois essa é a vontade dele. Andarmos de acordo com o seu Espírito. Então a Bíblia diz que nós temos duas naturezas. A natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Porém, as duas, elas entram em greve. Elas entram em disputa. Tudo isso para poder ganhar a sua alma. Não, querido, preste muita atenção. Se nós vivermos de acordo com este mundo, se nós vivermos de acordo com os prazeres do mundo, se nós vivermos de acordo com as vontades do mundo, querido, nós iremos padecer no pecado. E se nós padecermos no pecado, não temos a salvação. E agora eu vou perguntar para você: de onde vêm as nossas tentações? O livro de Tiago responde isso. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando este desejo o atrai, o seduz. Querido, quantas vezes Satanás ele traz coisas na nossa frente, na nossa visão, que nos seduz, traz coisas na nossa frente que nos atrai. Nem tudo que brilha é ouro, querido. Nem tudo que brilha é precioso. Devemos aprender a analisar as coisas. Devemos aprender a decifrar. Devemos aprender a discernir o que é bom, o que é errado. Satanás, ele nos atrai. Veja o que aconteceu com Eva. Eva, ela foi atraída pela maçã e ela tomou do fruto, comeu e caiu no pecado. É assim como Satanás trabalha. É assim como o diabo ele faz na nossa vida. Ele nos atrai com coisas boas. Ele nos atrai com coisas que parecem serem perfeitas por fora, mas por dentro é pecado. Por dentro é coisa muito mal. Por dentro é a ruína. Por isso, querido, hoje devemos analisar o que consumimos, o que nós vemos. Pois a Bíblia diz que nós somos atraídos, nós caímos nas tentações quando nós somos atraídos pelos nossos desejos. Agora eu pergunto para você: o que você tem desejado? O que o seu coração tem desejado? Será que teu coração ele tem almejado todo momento estar com Deus? Será que teu coração tem almejado a todo momento buscar a Deus? Queridos, esse é um conselho. Vamos buscar a Deus. Vamos abandonar os nossos desejos. Vamos abandonar os prazeres do mundo. Pois hoje em dia é muito fácil nós cairmos no pecado. Tem várias coisas que Satanás ele tem nos mostrado que parecem serem boas. Hoje em dia, nós caímos no pecado até sem perceber que isso é pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa: na medida em que você deixa de ouvir a voz de Deus, você está pecando. Na medida em que você abandona a fé, você está pecando. Na medida em que você desobedece a Deus, você está pecando. Por isso devemos ser filhos obedientes à palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus atue dentro de nós, para que transfigure o nosso ser, para que mude o nosso ser. Apenas nós iremos vencer essa batalha espiritual quando nós estarmos conectados com Deus e conectados com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz no livro de Tiago 1, verso 15, diz o seguinte: estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz o pecado. E o pecado, depois de crescido, gera a morte. Querido, veja aonde que o pecado nos leva. Veja aonde que esses desejos mundanos nos levam. Esses desejos faz com que gere um pecado dentro de nós. E o pecado, a finalidade dele é a morte. Então, querido, preste atenção. Hoje a mensagem chegou a você. Eu creio que você ouviu essa mensagem. Eu creio que você recebeu essa mensagem. E qual será a sua decisão? É abandonar o mundo ou você vai continuar a viver no mundo? Porém, querido, devemos abandonar o mundo.
devemos voltar a Deus, devemos abandonar tudo aquilo que nos faz com que nós possamos morrer na prática do pecado. Vamos fugir do pecado. A Bíblia diz que fujam do pecado para que possa garantir a vossa salvação. Então, a nossa salvação ela está garantida quando nós não nos aliamos com o pecado. E veja mais uma vez o que a Bíblia diz no 1 Pedro 1, no versos 14. Diz assim a Bíblia: agora, como filhos obedientes de Deus, não se moldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando eram ignorantes. Querido, antigamente nós éramos ignorantes. Na medida em que você ouviu essa mensagem, a Bíblia diz que nós devemos mudar os nossos corações. Devemos ser filhos que obedecem a Deus. E nós devemos se moldar em Cristo. Devemos confessar a Deus todos os nossos pecados. Devemos chamar a Ele, buscar a Ele para que Deus possa moldar o nosso ser. Querido, hoje nós temos a chance. Hoje temos a oportunidade de irmos a Deus. E não vamos a Deus. Vamos pedir que Deus possa moldar os nossos corações. E vamos clamar a Deus. Vamos orar a Deus. E vamos falar a seguinte oração: querido Pai que estás no céu, eu quero te pedir hoje que eu entrego a minha vida, a minha alma nas suas mãos. Querido, me ajude a me moldar. Molde-me, Senhor, e ajude com que eu, Pai, possa abandonar o pecado e que eu, Pai, possa deixar os meus maus desejos. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, porque esse desejo, Pai, eles têm nos levado na ruína e na queda do pecado, e ele tem nos levado para que nós não possamos ouvir a sua voz. Querido, esse deve ser a oração do cristão. Esse deve ser a atitude de cristão, orar a Deus para que possa nos ajudar a abandonarmos o pecado. Veja o que o livro de Gálatas 5, no verso 16 diz: por isso eu digo, deixe que o Espírito guie o comportamento de vocês, assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecadora. Querido, vejam a Bíblia o que nos orienta. Nós devemos deixar que o Espírito guie a nós. Devemos deixar que a voz de Deus fale mais alto dentro de nós. Devemos ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvirmos a voz de Deus, a Bíblia diz que o Espírito vai moldar o nosso comportamento, vai mudar o nosso ser, e nós não iremos satisfazer a vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. Então, querido, hoje nós temos essa decisão. O que você prefere fazer hoje? Qual será a sua decisão? Viver no pecado ou viver na pureza? Querido, se você deseja ter uma vida vitoriosa, viva na pureza. Escolha a Deus. Peça a Deus para que molde seu coração à sua vida. Largue todos os vícios que você tem. Largue tudo aquilo que você vê, que isso te deixa cair na presença de Deus. Fujamos do pecado. E esse é mais um vídeo no canal. Se esse vídeo te ajudou, por favor, querido, compartilhe com seus amigos, familiares e a todos aqueles que são teu próximo, para que também possa ajudar eles a fugir dessas práticas. E não, querido, eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar o vídeo. E nos siga também lá no Facebook. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Lá no Facebook nós também temos lançado alguns conteúdos bíblicos na nossa página e no nosso Facebook. Link vou deixar na descrição desse vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou agradecer do fundo do coração. Muito obrigado, e que Deus te abençoe e que Deus possa moldar seu coração e a sua vida. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. Então, um beijo tão grande e tchau, até o próximo vídeo.